Acompanhe com a gente, a partir de agora, uma conversa com a senadora Simone Tebet. Ela que é líder do PMDB aqui no Senado Federal, conversa conosco sobre os desafios que enfrentará o eleitor nas próximas eleições. Eleições determinantes para o rumo do país, não é, senadora? Pois é. E que provavelmente vão trazer debates que nem sempre são debates agradáveis, mas questões que o país provavelmente terá que enfrentar nos próximos anos, não é isso? É, sem dúvida. Bom, esse é um tema não só atual, mas extremamente necessário. Eu acho que daqui até a eleição nós vamos ter que estar alertando bastante o eleitor, primeiro da importância dessa eleição. Como você disse, talvez a eleição mais importante desde a história da redemocratização do país. Desde lá, em 1988, quando nós fizemos a nossa Carta Cidadã, nós nunca passamos por um momento de tantas crises. Crise econômica, crise social, crise ética, crise moral, crise de identidade. Nós nem sabemos mais quem somos, né? A população falava assim, esse país é o país do samba, do carnaval, do futebol, de um povo pacífico, ordeiro, né? De um povo cristão. E hoje a gente fala assim, será que somos tudo isso mesmo, né? Será que somos esse povo pacífico? A violência que está na rua aí mostra que nós não somos tão pacíficos assim. Será que nós somos tão equilibrados, né? O radicalismo nas ruas não está mostrando isso. Então até a crise de identidade vai entrar nesse pacote. Mas é importante lembrar, nós que estamos insatisfeitos, quando eu digo nós, as ruas, o cidadão, que não está satisfeito com a sua classe política, que não está satisfeito com o seu país, que não está satisfeito com o que está vendo acontecendo com a sociedade brasileira, acima de tudo, primeiro, tem que entender que essa é a eleição mais importante da nossa vida. Então, o primeiro desafio não só para a população que vai votar e é consciente, mas para todos nós, é convencer aquele que hoje está revoltado, que hoje está apático e desanimado, de que o principal poder, a principal arma que ele tem é o voto. O não votar, o votar em branco, o votar nulo, ou não ir às urnas, e fala-se talvez de ter um índice recorde de abstenção, significa dar poder para outro em votar no seu lugar, significa colocar o pior lá. Ou deixar alguém colocar o pior lá. Sempre tem o menos pior, sempre tem aquele que de alguma forma vai atender algumas das suas necessidades. Então, nesse aspecto, acho que o principal desafio é o convencimento de todos para que todos possam ir às urnas e exercer a soberania do voto. Senadora, indo por esse caminho, até que ponto eu me pergunto, até que ponto a reforma política não está na mudança do comportamento do eleitor primeiro, e isso mudar, em decorrência disso, mudar o comportamento da classe política? Eu me pergunto, a eleição não começa exatamente depois do voto? Não teria que o eleitor, num ambiente tão digital como o nosso, ter mecanismos de ser mais participativo e menos representador? Uma democracia mais representativa, isso é o futuro? Isso deveria ser a ambição do eleitor? Aí são várias questões que você colocou numa mesma, responder isso tudo. É muito importante, então, repensar um pouquinho o papel dos partidos políticos. As pessoas falam, eu não sou filiada a partido, eu não gosto de partido político. O partido político, na sua teoria, na sua essência, nos grandes países democráticos, efetivamente democráticos, eles são extremamente fortes e precisam ser fortes, porque é ele que dá legitimidade para qualquer cidadão escolher um lado, escolher um posicionamento ideológico, escolher uma linha de pensamento e se filiar a um partido e ali ter voz e ter vez, como você disse bem, antes da eleição, antes do voto lá. Porque se ele se filia a um partido, se ele é filiado a um partido, ele vai na convenção, ele vota ou se faz representado por alguém que vote por ele naquele candidato do partido. Começa ali. Você foi muito feliz. Também não adianta chegar na hora da eleição e não tem quem votar. Então, para a gente ter bons pré-candidatos, depois candidatos, por exemplo, a presidente da República, é preciso que os partidos escolham bem o seu candidato. Isso se faz através dos filiados. Quem são os filiados do partido? De um partido? São os cidadãos brasileiros, qualquer um. Então, passa primeiro no fortalecimento. Nós temos que repensar o papel dos partidos políticos no Brasil e fortalecer os partidos para que a sociedade possa, a partir dali, já começar desde ali a exercer sua cidadania. Para não chegar, que é um outro desafio que o eleitor tem agora, né? E eu tenho recebido muito essa pergunta, Tânia, em quem vou votar?
senadora? Em quem eu vou votar, Simone? Eu não estou vendo opção. Ou é esse ou é aquele. Nenhum dos dois me atende. A chance de quem vai para o segundo turno são duas pessoas com quem eu não me identifico. E esquecem que o processo democrático e que a cidadania, o poder do povo, ele não se exerce só na urna. Ele exerce no dia a dia, na participação, pelas internets, comunicando com seus representantes, através do Alô Senado, como é o caso aqui, fazendo perguntas e tudo mais, participando dentro do Congresso Nacional, das câmaras de vereadores, mas também tendo uma atuação muito forte partidária. E essa identidade, ou esse costume, esse hábito, vamos dizer assim, o Brasil não tem, o brasileiro não tem. E aí, finalizando, você me desculpe, mas é que você abriu um leque de um amplo espectro aqui para a resposta, mas finalizando, talvez seja também pelo fato do Brasil, talvez no mundo democrático, ser o país com a maior quantidade de partidos políticos. E quando você tem muitos partidos políticos, o partido político hoje não tem identidade ideológica. Quando eu digo identidade ideológica, não é essa coisa de esquerda e direita, que isso para mim é ultrapassado. É questão de identidade lógica, sim. O que esse partido tem como objetivo primordial? O que ele defende na sua essência em relação a políticas públicas, a interesse público e tudo mais? A cláusula de barreira dentro da reforma política, ela veio para isso, para diminuir o número de partidos com representatividade no Congresso Nacional e com isso, ao invés de termos 40 partidos criados no Brasil, né, quem sabe reduzirmos isso a médio prazo para 12 partidos no máximo. E já é bastante. E que já é bastante, mas é o que a gente, no primeiro momento, vai conseguir nos próximos 8 anos. Mas para que aí sim eles possam ter uma identidade e a sociedade, o cidadão se identificar com algum desses partidos, o que ele pensa sobre meio ambiente, sobre cidadania, sobre direitos humanos, sobre economia, né, sobre geração de emprego e renda, qual é a linha que ele tende em relação a posicionamentos polêmicos, e aí você vai se filiar a um partido e começar a fazer a política desde ali. É um processo longo, mas é um processo necessário. Não adianta falar assim, apaticamente, como nós estamos vendo a população, né? Falar assim, eu não vou às urnas, é tudo igual, político tudo não presta, a política não serve para mim, porque não é possível encontrarmos saída fora da política. Tem que ser, e aí, quem sabe, pelo aumento da participação do Senado, do cidadão no trabalho, por exemplo, do Legislativo, no dia a dia, né? A senhora acha que nos próximos anos nós teremos mais recursos de democracia participativa? Mecanismos que ajudem a gente a interferir mesmo em decisões, por exemplo... Comissão de Constituição e Justiça ontem falava sobre isenção fiscal. É um assunto muito sério. E agora a gente vê as consequências nessa questão de organizar o preço do diesel, depois da crise que a gente teve com os caminhoneiros. A gente vê a dificuldade, pega reforma tributária, pacto federativo, o poder de uma isenção fiscal que como repercute, como desdobra, vai até o bolso do cidadão comum, né? Esse tipo de decisão pode no futuro ter uma participação direta do cidadão? Não só pode, como precisa e deve, né? Os mecanismos estão aí, os instrumentos, eu não sei se a gente precisaria nem aumentar os instrumentos, eles estão aí, eles só precisam serem conhecidos pela sociedade. Mas quais seriam eles? Olha, você tem desde uma ação popular, quando você quer questionar a moralidade de um ato de um prefeito, e você como cidadão, basta ter o título de eleitor, você pode, e não vai pagar nada por isso, ir lá e denunciar e entrar com uma petição e controlar a vida daquilo que está sendo feito ou foi feito pelo gestor, prefeito, governador, mesmo presidente da República. Nós temos instrumentos já fortes como esse, como nós temos instrumentos prévios de controle. O que é isso prévio? Hoje, né, já há algum tempo, todas as sessões deliberativas do Senado, da Câmara, das Assembleias, nas câmaras municipais são abertas ao público. A maioria hoje é televisionada, não só televisionada, como a gente tem pela internet, nós temos os programas de consultas públicas, onde eles se manifestam. Talvez o que esteja faltando é a população querer entender um pouquinho mais de política e de economia. A gente já percebe uma participação muito grande quando há um assunto polêmico que envolve mais questões do dia a dia. A favor ou não da legalização das drogas, a favor ou não da maconha, a favor ou não da legalização do aborto, a favor ou não da redução da maioridade penal, a favor ou não a legalização do porte de armas, a favor ou não da pena de morte, quer dizer, tudo que a princípio eu sou contra, mas enfim, o direito do cidadão se pronunciar. Isso quando vai para o embate, nós percebemos que a sociedade brasileira hoje já é cidadã, ela vai para a rua. O movimento 2013...
em relação à tarifa lá, né, começou com o movimento estudantil lá, demonstra isso, que a rede social hoje, ela abriu as portas para transparência e participação. O que está faltando, talvez, e aí passa para o processo de educação, é de que forma nós consigamos fazer o eleitor entender um pouco mais de economia, né, do sistema político, do sistema econômico brasileiro, para que ele possa também dar a sua opinião nessas questões relevantes que impactem a vida do cidadão. Agora, lembrando sempre, né, que da mesma forma como os meios de comunicação abrem as portas, como o Facebook, o WhatsApp, Instagram, essas coisas, todas as redes sociais, ela abre as portas para a transparência. Paralelo a isso, né, há excesso de informação para a população, que chega um determinado momento ele fala o seguinte: será que isso é fake news ou não? Esse é um problema que nós vamos ter muito nocivo para a democracia. O mundo inteiro está enfrentando. Quer dizer, além do cidadão ser cada vez mais convidado a saber de política, economia, também tem um olhar crítico, mecanismos de defesa dessas mentiras que se espalham na internet. Sem dúvida. Mas eu falo que tudo que é novo assusta e atrapalha. Né? Hoje relativamente atrapalha, né? Muita informação, mas a gente aí acaba criando mecanismos para filtrar isso. Em breve, acho que nós teremos mecanismos mais fortes para filtrar e deixar o cidadão com uma notícia mais limpa, vamos dizer assim, mais verdadeira, dele não ficar assim, será que é verdade ou não que disseram do meu candidato? Né? Tem notícia, não, isso realmente é verdade, veio de uma fonte, as fontes que não são confiáveis, elas vão ser alijadas naturalmente do processo. Quem começar a ter aí muito fake news ou criar fatos, automaticamente vão ser alijados. Em que sentido? Não censura, no sentido que o cidadão não vai mais aceitar, vai reconhecer, né? E aí automaticamente ou esse site ou esse grupo ou ele muda ou ele vai ser mudado, ou seja, ele vai ser linchado de alguma forma. É passo a passo, mas eu acredito muito que nós chegaremos em breve nessa situação. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.